Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiserdes, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires lhe darei, ainda que seja a metade de meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis se recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Muito boa noite, estamos começando mais uma madrugada de bênçãos desta sexta-feira e é uma alegria poder estar aqui com você nesta madrugada para juntos pedirmos a Deus graças e bênçãos sobre cada um de nós. Que bom poder contar com a sua presença aí na sua casa, que bom poder chegar até você hoje e assim juntos rezarmos, intercedermos uns pelos outros. Gostaria de lembrá-los que o nosso programa iniciou agora às 11h50 devido ao horário político eleitoral. Lembrando assim que toda sexta-feira até as eleições o nosso horário será este, às 11h50 da noite, ou seja, às 23h50. Mas não importa, a gente fica firme, passando o tempo nós voltamos para as 11h30 para juntos iniciarmos esse tão gostoso diálogo que é o Madrugada de Bênçãos, onde nós nos refazemos. Hoje, a igreja celebra uma data muito importante no seu calendário. Hoje, nós celebramos a memória do martírio de São João Batista. Como nós vimos no VT que abriu o nosso programa, o Evangelho de São Marcos nos traz o relato deste acontecimento, o porquê aconteceu, como aconteceu. E como nós vimos a cena da morte de João, nós percebemos que ali João não só foi o precursor da vinda de Jesus, mas também foi o precursor da morte de Jesus. Tal qual o Cristo, João passou pelo martírio. João adiantou-se, antecipou-se para mostrar que a realização do reino de Deus custa a nossa vida, custa o nosso viver. E no evangelho que acabou de ser proclamado através da encenação, através do VT, nos deparamos com o quê? Com duas situações. A primeira, um contexto político podre, onde um rei fragilizado promete alguma coisa que não deveria e não pode voltar atrás. E assim, coloca a vida de um inocente para ser ceifada, para satisfazer os desejos da sua concubina, que deslealmente convivia com ele. O outro é a insatisfação daquela sociedade frente à situação de João. Porque João era o último dos profetas. Ele, segundo o próprio Cristo, era o maior homem nascido de mulher. Por quê? Porque ele veio como uma aurora. Ele veio preparar os caminhos do Senhor. Ele foi quem batizou o Cristo, ele foi quem apresentou o Cristo como Cordeiro de Deus, ele foi quem derramou o sangue em primeiro para regar a terra com o seu martírio, em nome da verdade, da justiça e da paz, em nome daquilo que Jesus veio anunciar. Portanto, hoje, ao celebrarmos
a memória do martírio de São João Batista, nós também devemos voltar o olhar para cada um de nós e para a história da salvação, para a história da humanidade e perceber que o amor de Jesus nos faz viver. O amor de Jesus lhes faz viver? Como isso acontece? Como você compreende isso hoje, quando nós temos este evangelho de um martírio? Para que nós possamos entender o nosso tema de hoje, que versa por esse viés do amor do Cristo que nos faz viver, nós precisamos ir às origens. Necessitamos voltar lá no ato da criação, quando Deus cria com toda a sua liberdade homem e mulher, dando-lhes origem e destino divinos. Portanto, homem e mulher foram criados a partir do amor de Deus. Deus os fez com todo o amor. Deus os criou com inteira liberdade e deu o livre-arbítrio. Entregou-lhes o mundo para que eles pudessem tomar conta, para que eles pudessem dirigir. E assim os fez com dons de divindade. Todavia, o que Deus pediu, o que Deus solicitou ao ser criado, ao homem e à mulher, o que Deus pediu para eles foi apenas uma coisa: que eles professassem um amor para com Deus, que eles voltassem seu olhar para Deus e jamais abandonassem. Porém, homem e mulher permitiu que o mal brotasse em seus corações, que o demônio agisse e por uma infâmia, por um desejo de ser maior que Deus, pecaram contra Deus, desobedecendo. Lembremos que o pecado de Adão e Eva, ele abriu as portas do mundo para o mal. E esse pecado não foi somente um pecado de desobediência, foi um pecado de soberba. Homem e mulher quiseram ser maiores que Deus e por isso cederam à tentação do mal, cederam à tentação do pecado. E devido à sua tentação, homem e mulher tiveram que arcar com as consequências, romperam com a harmonia, romperam com a divindade e foram banidos do paraíso. A justiça divina os puniu, mas a misericórdia divina também os resgatou. E esse resgate do ser humano é que dá origem, é que dá sentido ao nosso tema de hoje, quando nós vamos tratar e conversar a partir do amor de Cristo, a partir do amor de Jesus que nos faz viver. Por quê? Porque desde que homem e mulher pecaram, homem e mulher romperam com a divindade e necessitaria que este homem e essa mulher, que o gênero humano, fossem resgatados. E quem faz esse resgate? O próprio Deus. Por quê? Porque não existiria no mundo nada nem ninguém que pudesse fazer o resgate divino, que pudesse realizar na sua totalidade a salvação. E aí é que Deus envia seu Filho. Ele mesmo vem na pessoa do Cristo, na pessoa de Jesus, para resgatar esse gênero humano. Jesus, ele vem ao encontro do ser humano e assumindo a nossa condição humana. Ele assume a nossa carne. A encarnação do Verbo de Deus, ele vem trazer novamente essa nova oportunidade para que nós possamos voltar o nosso olhar para ele e realizar o nosso itinerário de amor em direção a Deus. Esse Deus que nos criou por amor e também que nos resgata. E como que ele nos resgatou? Através do sangue derramado na cruz. Quando o Filho de Deus vem e assume a nossa condição humana, o Filho de Deus, ele também assume o compromisso de transformação. Não somente a transformação religiosa, política e social. Não somente esta, mas a transformação do ser humano. Essa transformação que vem dissipar todo o orgulho, todo o ódio, todo o mal, toda a fonte de maldade que possa existir dentro de cada um de nós. E ele nos apresenta a proposta do reino. O reino de Deus vem sendo anunciado. E como o reino ele veio anunciar, ele mexe com todos nós. E ele faz a transformação de tudo que possa existir. E nos convida também a fazer essa transformação interior. Por isso que nós, olhando para a cruz de Jesus, olhando para o Cristo, nós vemos ali o maior ato de amor que pode existir.
Nós que somos malditos pelo mal que brotou nos nossos primeiros pais, nós que somos vítimas, herdeiros do pecado adâmico, nós que somos malditos, era que merecíamos morrer crucificados. Mas o bendito de Deus vem assumir em nós, na cruz, toda essa condição humana e se faz vítima, vítima sacrificial. Eis o servo sofredor, que assume sobre si as nossas dores, que morre em nosso lugar, que derrama seu sangue precioso para nos lavar. E aí aquelas palavras daquela comunidade que julgava o Cristo no momento de sua condenação, quando diz que derrame sobre nós o seu sangue, e sobre nós e sobre os nossos filhos. E isso se concretiza, porque o sangue do Senhor é derramado sobre toda a humanidade, e esse sangue que nos purifica, que nos lava, que alveja a nossa alma. Por isso, que olhando para este ato de coragem de um Deus que assume a nossa humanidade, abandonando a sua origem divina para se fazer pecado, para assumir o nosso pecado, como nos lembra São Paulo, esse ato é um ato de amor e nos dá vida nova, nos dá novo vigor. Por isso que quando nos deparamos com o nosso limite humano, nós sofremos. Sofremos porque somos limitados e sabemos que o nosso limite nasce do pecado. E aí nós queremos que Deus, Ele faça a transformação daquilo que cabe a nós fazer. Porém, a função de Deus não é retirar o sofrimento da nossa vida, não, mas fazer com que nós confirmemos a nossa vida, a vida dele, como ele viveu. E como foi que o Cristo viveu? O Cristo viveu numa total entrega de amor. Cabe a nós também hoje fazer esta entrega de amor ao mundo e a Deus, assumir na nossa vida o ser de Deus e assim abraçar a nossa cruz. E que cruz é esta? A cruz do nosso limite humano, a cruz da tristeza, a cruz da depressão, a cruz da falta de emprego, a cruz da injustiça, a cruz que vem fazer com que nós nos tornemos e nos percebamos limitados. E assim, criando essa consciência, nós vamos perceber que aquilo que nos falta é deixar Deus ser tudo na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje devemos agradecer a Deus, porque fomos resgatados no seu amor para conosco. O preço pago foi altíssimo, o preço da morte de Deus, a morte do Filho de Deus que veio para nos salvar. Portanto, pelo Cristo, todos nós fomos redimidos e é por isso que o amor de Jesus nos faz viver, porque Ele trouxe-nos vida nova.